tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei
Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Eu vou ler o Salmo 125:1, que diz: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. E é debaixo dessa palavra, dessa confiança, que nós damos início ao nosso culto, que a presença, a graça, a salvação do Senhor chegue ao seu lar, chegue à sua casa, em nome de Jesus. Eu vou estar pedindo ao nosso irmão Rafael para fazer nossa oração. A graça e a paz do Senhor estejam com todos nós nessa noite. Oremos. Deus de infinito amor, bondade e misericórdia, somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos em Tua casa para Te adorar e Te engrandecer, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade ímpar, Pai, que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque, apesar da limitação desse dia, de termos que estar cultuando em nossas casas, nós temos a oportunidade, meu Pai, de estarmos em comunhão uns com os outros, mesmo na intimidade de nossos lares, Pai. Então, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale grandemente conosco através dos louvores, fale grandemente conosco através da palavra que será ministrada, que o Senhor fale grandiosamente conosco, meu Pai, através de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, cuida da nossa cidade, Senhor, que está passando por esses momentos festivos, já no fim das eleições, que o Senhor tenha misericórdia das vidas que estão nas ruas nesse momento, que o Senhor livre cada um, meu Pai, do homem maligno, do homem mau, das ciladas que o inimigo tem preparado para as nossas vidas, e te pedimos humildemente, Pai, recebe nossa adoração e permanece conosco mais uma vez essa noite. Te pedimos todas essas coisas agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo, fazendo a leitura bíblica, que está em Salmo 1. Diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? O grupo Cários vai estar tendo um momento de louvor. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Jesus, te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos
Só tu és santo, só tu és santo, Só tu és santo, Senhor. só tu és santo, Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Chora essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, coração altíssimo. chora essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Pai. Tu és o nosso Deus, nosso Consolador. Te adoramos, meu Deus. Nos entregamos a Ti todos os dias. Entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Meu desejo, Enche o lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. enche o lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua
somos, adoramos o teu nome. Não há nada melhor que estar em tua presença, ó Deus. Onde somos curados para todo sempre. Todo poder, toda honra te damos para todo sempre, sempre. Porque nascemos para te adorar, para te bendizer. Porque não há outro e nunca existirá um Deus que se compare a ti. Para onde, Senhor, nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E não queremos ir para nenhum lugar, Senhor, senão para ti, senão para estar na tua presença. Porque estar na tua presença é o melhor lugar. É o melhor lugar onde poderíamos estar. É na tua presença que somos curados, que somos restaurados, que somos renovados. E é essa presença que nos foi dada como um presente, como herança. Porque teu é o poder, a honra para todos sempre, para todos sempre, todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o momento de dedicação de vidas, bens e talentos. O QR Code vai estar aparecendo aqui à minha direita para os irmãos fazerem a oferta de vocês. Amém? O Carlos vai estar louvando o hino. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Aleluia. Vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas e pela mensagem, em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, te agradecemos, Senhor, desde já pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando, exaltando o teu santo nome, porque sentimos a tua presença, Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Pai, em nome de Jesus, toma cada dízimo e oferta, entregue na tua casa. Deus nos abençoa, nos faz prosperar em tua presença, nos ajuda a honrar o teu nome, a honrar com ofertas, a honrar, meu Deus, a tua palavra. Deus, visita órfão, viúvo, desempregado, supre as suas necessidades, abre portas para aquele que precisa. Meu Deus, tu és o Deus da providência, tu és o nosso Deus. Pai, neste momento te entregamos desde já, Senhor, a palavra que vai ser lida, que vai ser explicada. Fala aos nossos corações, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente possa estar receptível à tua palavra. Nos ensina, Senhor, a cada dia a crescer na tua presença. Nos ensina através da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, que irá ministrar. Meu Deus, que possamos estar aqui com o coração e a mente disposto a ouvir e aprender do Senhor, cada dia mais e mais. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus vos seja multiplicados. Estamos hoje nesse domingo, nesse modelo online, mas juntos, mesmo que pela rede da internet, para glorificar o nome do Senhor como igreja e a permanecer com o nosso serviço de adorar ao Senhor. Às vezes, falar que adorar é serviço pode ser algo difícil para alguns, mas é assim que nós aprendemos no Salmo 100, que devemos entrar diante dos átrios do Senhor, trazendo o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa presença, derramando sobre o altar as nossas vidas em adoração. E por isso, estamos aqui hoje reunidos, você aí em sua casa, nós aqui no templo, celebrando a vitória daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo para na noite de hoje meditarmos no texto que está na carta de Paulo a Tito, no seu capítulo de número 2, e nós leremos os versos 11 a 14. Você que está em casa, com certeza deve estar com a sua Bíblia aí em mãos. Se não, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo esta leitura. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Então eu lhe convido, vamos juntos meditar na noite de hoje, na carta de Paulo, escrita para Tito, no capítulo de número 2, versos 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós já oramos pedindo a Deus pela palavra desta noite, e eu quero orar mais uma vez. Você pode me acompanhar, concentre aí a sua mente, os seus ouvidos, o seu coração, para ouvir a voz do Senhor. Ó Deus eterno, obrigado, Pai. Obrigado porque, mesmo impedidos de estar juntos no templo, o Senhor nos deu esse ambiente virtual para juntos meditarmos na palavra de Deus e ter fortalecido a nossa alma no Senhor. Te pedimos, ó Pai, que esta palavra possa chegar aos nossos corações, aos que estão aqui,
aqueles que estão em seus lares. Ó Deus, que a distância não atrapalhe o mover do Teu Espírito e os propósitos do Senhor para com a Tua igreja, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos falar hoje de Tito. E Tito, por assim dizer, era o discípulo mais velho de Paulo. O apóstolo Paulo tinha um discípulo mais novo, que nós conhecemos bem, que é o Timóteo. Estamos fazendo uma série de estudos sobre as cartas de Paulo a Timóteo, mas Tito nos parece ser esse discípulo mais preparado, que não precisava de tantas observações para continuar a caminhada cristã. É interessante notar que Tito era um pagão antes de aceitar a Cristo Jesus, estava lá na Antioquia, a igreja dos gentios, e dali o Senhor tira Tito e o torna um servo do Senhor, um verdadeiro evangelista, um pastor, alguém da extrema confiança do apóstolo Paulo. É muito interessante porque quando Paulo está preso e ouve falar dos problemas da igreja de Corinto, e você que é cristão já leu a primeira e a segunda carta de Corinto, não era uma igreja fácil, era uma das igrejas mais difíceis que você possa imaginar, seja no passado, seja no presente. Olhando o que a igreja de Corinto fez, é difícil imaginar quem Paulo enviaria para levar as suas palavras. E é interessante que nós encontramos na declaração bíblica que Tito foi o escolhido para levar essa palavra de afirmação, exortação e restauração daquela igreja. Então Tito era mesmo chamado para as obras mais difíceis. É Tito, por exemplo, que é chamado para recolher as ofertas e levar aos mais necessitados, enquanto Paulo não podia fazê-lo. É Tito que é chamado para ir até Creta, a igreja na qual Tito estava no momento que recebeu essa carta. A igreja de Creta era uma igreja que estava passando por dificuldades, falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinos. E então Tito chega com a missão de organizar, de repreender aqueles que estão errados e fazer essa igreja caminhar em direção da vontade de Deus. E é interessante que o primeiro capítulo da carta de Tito, você vai encontrar aquelas saudações iniciais, mas logo em seguida, Paulo, usado por Deus, vai dizer a Tito como ele deveria orientar aos irmãos e irmãs sobre viver a fé cristã. E em meio às suas exortações, em meio às suas orientações, falando para homens, para mulheres, para pessoas idosas, para jovens, para servos, fica aquela pergunta: Paulo, por que nós vamos cumprir a vontade do Senhor? Por que nós vamos ser servos desse Cristo? Por que nós vamos continuar sendo igreja desta forma? E então o apóstolo Paulo encerra as suas orientações afirmando: nós fazemos isso por causa da graça que nos foi revelada. Nós somos o que somos e fazemos o que fazemos por causa da graça que nos foi revelada. Nós enfrentamos dificuldades, mas permanecemos em um objetivo, em um modelo, por causa da graça que nos foi revelada. Hoje nós vivemos pelo menos 3 grandes problemas a respeito do significado de graça em nosso contexto. A primeira delas é que algumas pessoas acham que a graça não faz sentido, porque vivem dentro de um padrão capitalista, onde tudo que eles receberam, tudo que eles ganharam é fruto do seu esforço, do seu mérito, da sua busca. Então não faz muito sentido imaginar que o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas em ordem, simplesmente doou a salvação, entregou de graça a salvação. Esse é um tema que pega alguns cristãos.
Até hoje, quando nós falamos de graça, de receber aquilo que nós não merecemos, algumas pessoas afirmam, os evangélicos são orgulhosos, porque os evangélicos estão dizendo que não fazem nada e já são salvos. Você procura em outras religiões, você procura em outros contextos, e você sempre vai se deparar com esta verdade. Para ganhar algo, para ganhar qualquer coisa em qualquer religião, você precisa fazer algo, cumprir um ritual, pagar uma promessa, dedicar a sua vida em sacrifício, e então, talvez, você alcance a bênção. Mas nós não seguimos esse padrão. Nós seguimos o padrão bíblico, no qual Deus, pela sua imensa graça, nos salvou, nos amou e entregou de graça a salvação. O grande dilema é que hoje, algumas igrejas ditas evangélicas esqueceram desse caráter, do sentido da graça sobre a nossa vida. E exatamente por isso estão querendo mediar a graça de Deus através de uma campanha, através de uma corrente, através de um ritual, através de um método ou de um conhecimento, que no final terminam servindo como uma barganha para que alguém receba ou tenha acesso à graça de Deus. É por isso que algumas vezes nossa igreja é meio chata, né? Porque a gente não aceita algumas músicas, a gente não canta algumas músicas, mas músicas que têm esse tom de que para chegar até Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ter uma luta pessoal, eu preciso ter um embate, eu preciso pagar um preço para chegar até Deus. Eu preciso saber o segredo de Deus, eu preciso conhecer o lugar de Deus para então acessar a graça de Deus. Mas nada disso nos é conquista, tudo isso é doação, tudo isso é graça. Deus em sua infinita graça nos salvou. Foi Ele, não a nós. E a Bíblia diz que não pode ser de outra forma, porque se for de outra forma, nós vamos de alguma maneira ter mérito e declarar que podemos ou que sabemos. Mas não, meus irmãos, nós ganhamos a graça de Deus, um favor imerecido, um bem que não merecemos, que não temos como comprar, que não temos como ganhar, apenas receber. O segundo problema sobre a graça no nosso tempo é aquilo que o Dietrich Bonhoeffer, um pastor que viveu o período do nazismo na Alemanha e que, por sinal, morreu na prisão por ser contra o sistema de Estado imposto por Hitler e seus seguidores. Ele escreve um livro e esse livro se tornou um ápice, um marco para a igreja cristã até hoje, onde ele fala de dois tipos de graça. Uma graça preciosa, que conduz ao discipulado, à entrega da vida à vontade de Deus e aos princípios de Deus. E uma outra graça, uma graça barata. E a graça barata é aquele que recebe a salvação, que recebe o perdão, mas que não santifica a vida, que não muda a sua caminhada, que não muda seu estilo de viver. Hoje nós vemos a graça barata em todas as suas esferas possíveis, espalhadas pelo mundo. Pessoas que dizem, eu sou cristão, mas a minha vida continua a mesma, sem transformação. Eu sou cristão, eu recebi o amor de Deus, mas eu vivo em festa, eu guardo rancor, eu não busco ser testemunho, eu não olho para as coisas de Deus, colocando Cristo como Senhor das minhas ações e das minhas atitudes. A graça barata tem tomado os nossos ambientes ditos evangélicos. Gente que é salvo, mas que não tem mesmo certeza de salvação, porque está vivendo em uma dimensão de um Deus que para eles é um pai que passa a mão na cabeça de todos os seus erros. E eu acho interessante que alguns cristãos antigos, irmãos que alguns hoje não querem ouvir, jamais entenderiam músicas como, se eu errar, Deus sempre vai me aceitar.
Porque o erro para o cristão antigo era uma vergonha. Não é que eles desprezem o fato do perdão após o erro, mas desprezam a ideia de que isso se torne um lema para a igreja de Cristo. Eu sou salvo e eu posso errar quantas vezes for, porque Deus é uma fonte inesgotável de misericórdia e perdão. Não, meus irmãos, a graça barata não é de maneira alguma a graça que está nas páginas da Escritura Sagrada. A graça que nós lemos na palavra de Deus é a graça do arrependido e transformado pelo poder do Senhor. O terceiro grande problema é que no nosso tempo nós queremos falar de outras coisas, mas não da graça de Deus. Porque as outras coisas são medidas, calculadas e controladas, mas a graça não. Se você fala sobre dinheiro, é fácil de você contar, medir, calcular, controlar. Mas se você fala da graça, a graça é um problema. Há até mesmo um autor chamado Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, que afirma: a graça é um escândalo, porque a graça não é controlável. Não há nenhum homem que possa dizer: você é salvo por causa disso ou daquilo. A graça é simplesmente Deus quis salvar. E Deus quis salvar aquele que matou alguém. Moisés é exemplo disso. Matou o egípcio, mas foi salvo pela graça de Deus. O que Moisés fez para merecer? Porque ele se tornaria um grande estadista. Porque ele se tornaria um grande... Nada disso. Naquele momento, naquela hora em que ele foi conhecido por Deus, ele foi salvo tão somente pela bondade e pela misericórdia de Deus. A graça de Deus é escandalosa. Ele mata todos aqueles ímpios que estavam em Jericó, mas ele deixa vivo uma mulher prostituta, por nome Raabe, que ganha de Deus o direito de fazer parte da genealogia de Jesus. E por que Deus fez isso? Porque Ele é um Deus gracioso. Não se tem formas de explicar, não se tem formas de dizer. E exatamente por isso a graça não é um tema que a igreja atual quer tratar. Deixa eu dar um exemplo disso. Hoje a teologia que mais faz sucesso no Brasil é a teologia coach. Por quê? Porque ela fala de desenvolvimento pessoal, enriquecimento, como você pode melhorar, como você pode ser uma pessoa espetacular. Mas a teologia do coach não fala de graça. Porque a graça, a ação de Deus sobre nós, não pode ser controlada por um método, por um aprendizado de passos, por uma palavra que determine o seu ânimo. Não. A graça é uma ação de Deus, não é uma ação nossa. Nós só podemos aceitar essa graça. E porque aceitamos essa graça, então encontramos as respostas de Paulo. Eu e você somos cristãos e vivemos essa prática cristã porque fomos alcançados pela graça de Deus. E o que essa graça fez comigo, o que essa graça faz na sua vida, o que essa graça faz na igreja? Primeiro, esta graça salva. Ela tem o poder de tirar do pecado, ela tem o poder de pagar a dívida, ela tem o poder de fazer homens criados por Deus se tornarem filhos de Deus. Esta graça salvadora foi manifestada na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E essa graça não ficou retida somente para judeus, mas antes foi apresentada e continua a ser apresentada em palavra e em testemunho para todos os homens. E aqui cabe dizer, a todos os tipos de homens. Não há de maneira alguma um ato de injustiça ou de desigualdade na manifestação da graça de Deus. Homens ricos, poderosos, mas homens humildes também são alvos da graça do Senhor. Homens e mulheres, escravos e livres, pessoas com cultura e pessoas sem cultura, pessoas com muito conhecimento, pessoas com pouco conhecimento,
todos são alvos da graça de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Ele revelou o seu Filho para que todo mundo o conheça, com o intuito de aqueles que o aceitarem serem salvos no seu precioso nome, porque a nenhum outro nome foi dado direito de sermos salvos, senão no nome do Senhor Jesus. E a salvação que recebemos em Jesus não é uma salvação que vai acontecer, é uma salvação que já aconteceu para todos aqueles que pela fé professaram o nome do Senhor Jesus. Nós falamos no domingo passado daquele homem na cruz. Ele estava ali como um malfeitor. Ele foi preso, assim como Jesus naquela cruz. E ali naquela hora, a única coisa que ele fez, o único esforço que ele fez, foi olhar para Jesus na cruz, e reconhecê-lo como o Senhor, e clamar: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor Jesus é uma resposta salvadora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que você precisa fazer para ser salvo? Ser alcançado por esta graça que foi manifesta. A graça já foi apresentada, agora cabe a você, pela fé, dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Interessante, meu irmão, que muitos cristãos hoje estão vivendo uma fé sem Jesus. Estão vivendo a fé da doutrina da igreja, a fé das obras da igreja, mas há muito tempo não têm ouvido a voz de Jesus falar ao seu coração. Isso é tristeza para nós, porque não existe graça sem receber e viver Cristo Jesus em nossa vida. Em segundo lugar, a graça, ela também nos educa. Diz o texto no verso de número 12, que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Olha que coisa interessante. A graça foi nos dada, nós fomos alcançados por essa graça, mas ela não parou o seu efeito. No dia que nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo, ou naquela hora lá no quarto, ajoelhados, que clamamos o nome do Senhor, aquele foi o início de uma caminhada transformadora, regeneradora do poder do Senhor sobre a nossa vida. Jesus nunca disse: olha, discípulos, eu vou salvar vocês, vou dar uma palavra de bênção, impor as mãos, e agora vocês estão salvos e já são filhos de Deus, podem voltar para suas casas. Não, não. A palavra de Jesus é: segue-me. Por quê? Por que é necessário seguir Jesus? Porque nós fomos chamados para uma caminhada, onde a graça de Deus e o poder de Deus vai nos educar. Primeiro, a renegar a impiedade e as paixões mundanas. O que é impiedade? É a nossa vida que foi feita para refletir a imagem do Senhor, sendo usada como uma artimanha, uma obra, para revelar outra coisa que não a glória de Deus. É a nossa existência ser corrompida para viver algo que não era o propósito e o pensamento do Senhor. Deus nos criou para um propósito, e toda vez que eu fujo desse propósito, eu estou vivendo em impiedade. Mas também diz o texto que a graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. É interessante, paixão, vontade, desejo humano, todos nós temos, e ai de nós se não reconhecermos isso. Nós temos paixões guardadas em nossa mente, em nosso coração, em nossa carne. A igreja não é feita de santos neutros sobre o mundo. A igreja é feita de gente que deseja, que sonha, que tem ideais, e muitas vezes esses ideais são contra Deus.
E é exatamente por isso que o mundo, sabendo disso, potencializa os nossos desejos e as nossas paixões. Ele faz o comércio, a propaganda, usados para que o nosso coração e a nossa mente desejam o que não é de Deus. Estávamos na conferência teológica da Ordem de Pastores, que aconteceu ali em Salvador, com o pastor Judy Clay, e ele usou uma frase muito interessante. As pessoas dizem assim: eu vou orar para que Deus realize os desejos do meu coração. Que grande erro alguém fazer isso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Nós devíamos dizer: Senhor, olha para o meu coração, vê se em mim caminho mal e me guia pelo caminho certo, porque o nosso coração sempre vai desejar coisas contrárias a Deus. Isto por causa do pecado que está operando em nós. Mas olha que interessante, através da palavra do Espírito, nós podemos mudar essa história. A inclinação da nossa carne ainda está lá, ainda que amenizada. Mas o poder do Espírito Santo faz com que o nosso coração se incline para as coisas de Deus. E inclinados para as coisas de Deus, nós podemos viver uma vida de santificação. O texto diz que essa vida é marcada de maneira justa, piedosa e sensata na era presente. Nós podemos viver vida santa pela graça do Senhor sobre nós. É interessante, meu irmão, que a vida santa, ela também não é um alvo alcançado só pelas nossas forças. A maioria dos teólogos vai concordar que o passo da salvação é graça de Deus, mas o passo da santificação é a graça de Deus operada sobre nós e a participação do homem, buscando desenvolver essa graça e essa salvação sobre a sua vida. É por isso que tem gente que é mais maduro na fé e gente menos maduro. É por isso que tem gente mais à frente no conhecimento de Deus, da sua vontade, e pessoas que estão abaixo disso. Porque na maioria das vezes tem gente que tem buscado com mais ímpeto, com mais fervor ao Senhor, enquanto outros estão relativizando a necessidade de crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas não tenha dúvida, se eu batesse na porta, se eu corresse atrás, mas não fosse o Espírito Santo me dando graça, eu não ia crescer para coisa alguma. Se eu estivesse buscando, estudando, orando, jejuando, fazendo campanha, mas não tivesse a fonte para alimentar a minha vida, eu não teria crescimento algum. Seria tão somente uma retórica, uma frustração, ou, como muitas pessoas fazem, aparência de santidade, sem ter transformação real. Mas graças a Deus, o Espírito Santo nos foi dado, o Espírito transforma. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que tinha uma vida em imoralidade tem uma vida santificada, porque Deus está operando transformação e educando a nossa vida em seus caminhos. Terceiro ponto, diz o texto que a graça do Senhor também é esperançosa. Existem cosmovisões para explicar o mundo. A cosmovisão humana é muitas vezes baseada na ciência ou nos achismos populares, naquilo que é sabedoria comum. Mas nós ganhamos, através da graça, uma cosmovisão cristã. A cosmovisão humana, científica, imagina a criação como fruto da evolução das espécies. Mas a cosmovisão cristã vê Deus criando cada detalhe do universo que está ao nosso redor. A cosmovisão humana, quando alguma coisa dá certa, ela diz: foi sorte, essa pessoa estava predestinada, foi alguma inclinação do sistema, ou até mesmo foi o signo. Mas a cosmovisão cristã
vê as coisas acontecendo para o bem daqueles que amam a Deus, por providência, por ação do Senhor, construindo a história. A cosmovisão humana pensa em planejamentos pessoais como o determinante para o sucesso das coisas. A cosmovisão cristã vê todas as coisas que fazemos debaixo de um juízo, de um olhar de Deus, que tem seus propósitos divinos e estabelece esses propósitos sobre a nossa vida. A cosmovisão humana vê a existência como um jogo de sorte, vê a história apenas como ação humana, mas nós vemos a existência e a história como ação de Deus, que vai culminar para a sua glória e para o seu louvor. É por isso que o apóstolo Paulo afirma que nós temos uma bendita esperança, a esperança da glorificação no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Paulo On, ele afirma que expectativa e esperança são coisas diferentes. Expectativa é esperar, ter uma confiança, um desejo de que algo aconteça. Mas esperança é o aguardar o cumprimento das palavras do Senhor. Porque, de fato, nós já conhecemos aquilo que haveremos de conquistar no retorno de Cristo Jesus. Porque se Cristo morreu e ressuscitou, nós também com Ele ressurgiremos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, vai narrar esse dia em que aqueles que morreram no Senhor serão ressurretos. E aqueles que estiverem vivos subirão ao Pai. E nós ganharemos novos corpos. Uma nova criação será feita a partir da graça de Deus. Tudo isso por causa da graça de Deus. É por isso que a nossa fé não está nos sistemas políticos do nosso tempo. A nossa fé não está no ouro e na prata. A nossa fé não está nos remédios que podem aumentar o tempo de vida. A nossa fé não está em algum sistema virtual que possa guardar as informações da nossa existência. A nossa fé está no dia em que ouviremos o som das trombetas e que o Senhor chamará para si todo aquele que verdadeiramente teve fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa bendita esperança não é apenas sobre algo que vai acontecer, é sobre como vivemos hoje, aqui e agora. Nós não vivemos em desesperança, em angústia, em depressão. Nós não ficamos inquietos pelas coisas que estão por vir, porque nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos aquilo que vai acontecer. É por isso mesmo que o cristão precisa afirmar como Paulo: eu sei que nem o presente, nem o futuro, nem nada do que possa acontecer vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E deixa eu abrir aqui um parêntese para você. Se você está vivendo um momento de angústia, um momento de inquietação, creia em Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A última palavra desse texto é sobre a graça unificadora, porque o texto diz que estas pessoas espalhadas por todo o mundo, que foram alcançadas pela graça salvadora, agora elas estão unidas em um só povo. E é interessante as marcas desse povo. Guarde isso na sua mente. Olhe as marcas desse povo. Primeiro, esse povo foi remido e comprado pelo sangue do Cordeiro. Esse povo teve o perdão do seu pecado, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Esse povo foi feito nova criatura. E lembra da divisa da nossa campanha de missões, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
passaram. Tudo se fez novo. É um povo redimido, é um povo regenerado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Essa é a nossa identidade. E é por isso que nós nos chocamos, às vezes, com igrejas que não estão vivendo aquilo que é agradável ao Senhor. Em vez de serem bênçãos no mundo, tem sido vergonha do Evangelho. É por isso que a gente se escandaliza quando ouvimos falar de um crente que deu mau testemunho, de um crente que, através da sua vida, não está mostrando a luz de Cristo ao mundo. Ao contrário, está apresentando situações vergonhosas. Se esse é o seu caso, ouça o que diz a palavra de Deus. É bom que não caíssemos, mas se cairmos, nós temos um justo advogado diante do Pai. E todo aquele que confessar os seus pecados, se arrepender, esse justo advogado vai nos lavar, nos redimir, nos santificar, para novamente estarmos diante de Deus, como povo de Deus remido. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu conheci um pastor e chegando em uma oficina, esse pastor olhou para o rapaz que lhe atendeu e o rapaz começou a fazer as perguntas para ele sobre quem ele era, quais eram os problemas do carro dele. E aí aquele rapaz disse assim: "Dom, mas como é que foi isso aqui?" Aí ele começou a falar. Aí uma outra pessoa chegou e disse assim: não precisa dessa pergunta não, porque aí é um homem de Deus. Eu tenho certeza que não foi algo errado. Ali é um homem de Deus. Como nós estamos ouvindo menos isso? Como a experiência de ser remido, regenerado, tem mudado no nosso tempo. Porque os cristãos estão esquecendo que foram remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E por serem remidos, precisam viver a prática missional de darem bom testemunho para esse mundo, como luz e como sal sobre a terra. O texto também nos diz que essa igreja, formada de gente redimida, está no mundo para praticar boas obras. Paulo diz em Efésios capítulo 2:10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A igreja é o sinal do reino de Deus na terra. A igreja é o farol que ilumina e que mostra o caminho da graça. A igreja é aqueles que foram eleitos por Deus para dar testemunho dos céus, ainda que estejam nessa terra. Nós vivemos uma tensão do já e do ainda não. E aproveitando que hoje é dia de eleição, lembrar disso. Estes que foram eleitos hoje só tomarão posse mais à frente. Então, eles já são eleitos? Eles não ganharam nas urnas? Mas eles ainda não têm o seu lugar de direito. É assim também com a igreja do Senhor. Nós já fomos eleitos pela graça, nós já somos povo de Deus, mas o reino de Deus ainda será estabelecido plenamente naquele dia glorioso da volta de Jesus. Enquanto isso, nós já vivemos como eleitos, nós já vivemos como santos na terra, nós já vivemos como moradores dos céus, vivendo os valores desse reino. Mas enquanto isso não acontecer plenamente, nossa identidade continua sendo de filhos de Deus criado para boas obras. Eu quero terminar essa reflexão, terminar essa mensagem, pensando com você se é isto mesmo que está acontecendo na sua vida. Você que está em casa, você que está aqui, você está vivendo a graça maravilhosa e completa do Senhor. Eu sei que talvez você tenha uma experiência de salvação maravilhosa. E glória a Deus por isso. Mas como anda a sua vida depois da salvação? O maior sinal de que a graça nos alcançou não é exatamente a salvação, mas aquilo que acontece depois.
a transformação de vida em nós, através de nós, em todos os ambientes que estivermos. Você já se deu conta de que a graça do Senhor tem lhe chamado para aprender a viver na vontade do Senhor? Você já se deu conta que a graça do Senhor está sobre a sua vida, com o propósito de que você seja luz para esse mundo, viva uma vida piedosa que testemunhe do amor de Deus? E lembre de uma coisa, nós estamos caminhando para o dia do cumprimento da esperança, da bem-aventurada esperança da volta de Cristo Jesus. Pergunte hoje se essa graça está em ação sobre você. Não espere para perguntar naquele dia, porque você não sabe qual será o dia nem a hora. Mas hoje é dia de buscarmos viver a graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós não merecemos. Eu não mereço estar aqui, você não merece estar aqui, você não merece ser salvo. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, enviou o seu Filho, e o seu Filho nos salvou e nos convidou para uma nova vida cheia do Espírito Santo. Então vamos viver esta graça, vamos viver para a graça de Deus, vamos agradecer pela graça e pela salvação que encontramos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convidar nossa irmã Luísa, que vai estar louvando a Deus nesse momento, que você possa louvar também aí em sua casa. Por tudo que és, por tudo que tens feito, por tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que tens feito, por tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos
satisfeito por tua presença e direção. Nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Graças te damos todos os dias. Graças te damos. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Obrigado, Senhor. Graças te damos Todos os dias. graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor Amém, glória a Deus, graça, porque você está vivo pela graça de Deus, porque você tem o que tem pela graça de Deus, porque você tem a sua família pela graça de Deus. Se nós lembrássemos da graça de Deus todos os dias, nós deveríamos viver em estado de gratidão, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Nós queremos orar nesse momento, pedindo a Deus por você, por sua família, pedindo que essa graça tão maravilhosa e completa alcance a sua vida, pedindo ao Senhor que dê graça à sua igreja para enfrentar momentos difíceis, porque a graça também nos mantém de pé. O poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Hoje nós estamos aqui, não podemos nos reunir no templo, mas nos reunimos através dessa transmissão para agradecer ao Senhor a sua imensa graça sobre a nossa vida. Enquanto oramos, se você em casa deseja tomar uma decisão ao lado de Cristo, receber esta graça para que os efeitos dela estejam na sua vida, ser uma nova criatura em Cristo, ser educado para viver longe do pecado e para manifestar a gloriosa luz de Cristo até que Ele venha. Faça essa oração. Se coloque de joelhos, clame o nome de Jesus, coloque aí nos nossos chats, eu quero ter Jesus sobre a minha vida, e nós vamos orar por você nesse momento. Eterno, grandioso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a graça do Senhor nos alcançou. Graça, maravilhosa graça, que nos dá muito mais do que
tudo o que nós pensamos e merecemos. Graça, Senhor, graça. Graça que foi manifesta em Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio a este mundo, que nos mostrou o caminho, a direção, a verdade e a vida, e que morreu por nós na cruz do Calvário, para que no seu nome, mediante a fé, nós tivéssemos vida e salvação. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo através da tua igreja. E nos prepara, Senhor, para o dia glorioso em que nos encontraremos contigo. Nos faz, Senhor, viver a graça de Deus. Nos faz fugir do mérito, nos faz fugir desta graça barata, nos faz fugir da tentativa de controlar a graça, porque recebemos de graça e de graça entregamos aquilo que o Senhor nos deu. Que o Senhor visite esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que hoje sentiu desejo de tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Que a graça o alcance, o transforme com poder, porque esta palavra é poderosa em Cristo Jesus nosso Senhor. E ó eterno Deus, que a tua igreja seja a cada dia edificada na palavra do Senhor. Que a graça não nos falte, possamos caminhar em direção à tua vontade, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Vamos dizer junto a nossa declaração de confiança? Né, Mateus? Vamos dizer junto a nossa declaração de confiança. Vamos lá? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscarmos ao reino de Deus, a justiça de Deus, não é uma barganha não, viu? A gente vai buscar porque é o nosso dever, é a nossa essência, é a nossa vida. E o que nós ganhamos é pela graça, nós não merecemos. Mas Deus, que é Pai, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Creia nisso. Viva em busca do reino de Deus, e o mais entregue na mão do Senhor, porque Ele sabe fazer o melhor. Hoje nós estamos assim por conta do período eleitoral. Com certeza a essa hora já temos o candidato que ganhou como prefeito da nossa cidade, os vereadores instituídos para mais esse mandato. E a palavra do Senhor nos ensina a orar também pelas autoridades constituídas. Então nós vamos orar, pedindo a Deus que estas novas gestões possam ser sim abençoadoras para o município de Catu e para todos os outros municípios do nosso país. Vamos orar juntos? Eterno, poderoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão comigo, que vieram, ó Deus, para celebrar ao Senhor e preparar este culto. Que ao chegar, ó Deus, na casa do meu irmão, na casa desta pessoa que acessou esse link, que ele possa sentir a mesma presença de Deus que nós estamos sentindo nesta hora. Eles possam saber que houve dedicação e amor ao fazer este trabalho, não para homens, mas para Deus, porque o Senhor nos constituiu sua igreja. Te pedimos, Senhor, por esses que nos assistem, aqueles que estão passando por situação de enfermidade, de lutas, de batalhas. Ó Deus, o Espírito do Senhor entre com providência e possa mostrar o caminho, a direção para o fim destas coisas. Se for da tua vontade, cura, Senhor. Opera milagres e maravilhas na vida desse que está clamando, que está pedindo pelo socorro de Deus. Te pedimos, ó Deus, pelo teu povo, que pode estar passando momentos difíceis, momentos de perseguição, de luta no lar. Que a graça do Senhor fortaleça o teu filho, a tua filha, possa fazê-los estar de pé pela fé no nome do Senhor Jesus. E clamamos também, ó Deus, pelo nosso município, pela nossa cidade, por este, ó Deus, que foi eleito como novo prefeito para esta gestão. Ó Deus, que ele lembre de honrar os seus compromissos feitos em campanha. Que ele lembre, Senhor, de que ele não pode fazer nada sem a permissão e a mão poderosa de Deus. E que o Senhor, ó Pai, o guie por caminhos de sabedoria, por caminhos de compaixão, que ele possa olhar para o pobre e necessitado
e buscar atender às suas necessidades. Que ele seja alguém, ó Deus, com sabedoria do alto, para desenvolver o nosso município e os demais municípios que passaram por esse pleito eleitoral. Que todos, ó Deus, olhem para os céus antes de olhar para si mesmo. Clamamos que o Senhor proteja e guarde aqueles que entraram nesta gestão com desejo de fazer algo bom, que faça prosperar, Senhor, a obra, o projeto, o sonho desses que querem mudar realidades. Que tenhamos paz e tranquilidade para continuar divulgando o Teu reino, adorando ao Senhor e vivendo em famílias. Te clamamos estas coisas e nesse momento pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Seu Filho Jesus, que a comunhão e as consolações que há no Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o Teu povo hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos louvar com mais uma canção e logo em seguida estaremos encerrando esse culto, agradecendo a você que nos acompanhou, agradecendo aos meus irmãos, às minhas irmãs que vieram aqui, tantos que vocês estão vendo aqui, quanto aqueles que estão na parte técnica, que estão ali no trabalho também, para que esse culto chegue até a sua casa com qualidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Lembrando que esse mês de outubro nós teremos as programações que foram adiadas do mês anterior, sendo executadas nesse mês de outubro. Então, no dia 13 pela manhã, teremos celebração da Ceia do Senhor. Dia 12 à noite, nosso leilão missionário. E no dia 13 à noite, o culto em cordel, encerrando então a programação de missões nacionais. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Levante aí do seu sofá, da sua cadeira. Vamos louvar o Senhor com alegria. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova